Olá, pessoal. Sou Rosânia Figueiredo, graduanda do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia pela UFPE, setor Palotina, estagiária na seção de Gestão Ambiental SGA, tendo como supervisora de estágio a mestre Elisa Terres Camargo, engenheira química, e como professora orientadora a doutora Tânia Sila Campione Magon. O objetivo desse vídeo é apresentar sobre compostagem de resíduos orgânicos. O conteúdo desse vídeo tem como público-alvo toda a comunidade acadêmica, isto é, aqueles que estejam relacionados ou não com o gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos. E os tópicos desse vídeo foram separados em resíduos sólidos urbanos, resíduos orgânicos e compostagem. E dentro de compostagem, vamos abordar sobre conceitos, parâmetros físico-químicos e tipos de composteiras. Agora eu vou falar sobre resíduos sólidos urbanos, que são os materiais descartados pelas atividades humanas dentro das áreas urbanas, incluindo os domicílios, estabelecimentos comerciais, industriais e hospitais, entre outros. Existem os resíduos sólidos urbanos e os resíduos sólidos comuns. Os resíduos sólidos urbanos englobam todos os materiais descartados em atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de varrição das grandes cidades. Os resíduos sólidos comuns são materiais descartados em áreas rurais, como vilas ou pequenas comunidades fora dos centros urbanos. A composição desses resíduos são divididos em três categorias, como os recicláveis, rejeitos e orgânicos. Os recicláveis incluem como papel, papelão, plástico, vidro e metais, que podem ser reciclados ou transformados em novos produtos. Os rejeitos são aqueles que não podem ser reciclados ou reutilizados. Geralmente são destinados a aterros sanitários. Os resíduos orgânicos é todo material de origem biológica, isto é, os resíduos biodegradáveis, provenientes de animais, restos de comida e podas de jardim, árvore, fungos, entre outros, ou parte destes. Em relação ao aumento de resíduos sólidos urbanos nas regiões no Brasil, a análise desse gráfico nos mostra que no período compreendido de 2017 e 2018, houve um aumento na geração de resíduos sólidos urbanos em todas as regiões. E segundo o panorama da ABRELP 2018-2019, a geração foi de 207 mil toneladas dia de resíduos sólidos urbanos no país, ou seja, 79 milhões de toneladas ano, com um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Dessa forma, apresentando um crescimento linear. Esse gráfico nos representa o crescimento populacional brasileiro e o aumento da geração per capita de resíduos sólidos urbanos. Então, neste mesmo período, a população brasileira apresentou um crescimento de 0,40%, enquanto que a geração per capita teve um aumento de 0,39%, alcançando 1,039 kg habitante dia. Ou seja, a soma de todos esses resíduos das regiões brasileiras é dividida pela quantidade de regiões. No entanto, as regiões que mais produziram resíduos sólidos urbanos foram as regiões Sudeste e Nordeste, representando respectivamente 50% e 25% das gerações total de resíduos sólidos urbanos do Brasil em 2018. Porém, 50% a 60% desses resíduos sólidos urbanos são orgânicos, segundo a ABRELP 2016. Com o crescimento populacional brasileiro associado ao consumo em larga escala de produtos descartáveis, aumentando a geração de resíduos sólidos urbanos. Então, acaba sendo disponibilizado inadequadamente em lixões, rios, em solo. Com isso, vem causando vários tipos de problemas socioambientais, como o encarecimento da coleta seletiva municipal, a putrefação desses resíduos, que gera mau odor, atraindo as pragas e animais vetores que causam doenças para a população. Com isso, os mais atingidos são as comunidades carentes que moram próximos
lixões, ou aqueles que dependem da separação do lixo dentro dos lixões para sua sobrevivência. Temos alguns exemplos de orgânicos, né? E dentro desses exemplos podemos separá-los em resíduos agroindustriais, que são os restos de madeiras não tratadas, as palhas de resíduos de silos, bagaço de cana, de açúcar, casca de eucalipto, e os resíduos industriais, que são o lodo de tratamento, de influentes, madeira tratada. Os resíduos da agricultura e pecuária são as cascas de grãos, frutos não comercializados, esterco de animais, partes folhosas. E dentro desses resíduos também pode ser adicionados as carcaças de animais. Os resíduos orgânicos da coleta de resíduos sólidos urbanos, lodo das estações, os lodos das estações de tratamento de esgoto e restos de podas de árvores. Então, esses que estão detalhados nos slides, eles se encaixam, cada um dentro desses, né, que eu coloquei alguns aqui, né, que são as frutas, cascas de ovos, chás, borra de café, folhas de secas, serragem de grama, carnes, laticínios, dejetos, cadáveres, lodos de estações de tratamentos de esgoto. Agora eu vou falar sobre impactos negativos dos orgânicos. Esses impactos são maior custo econômico, público, prejuízos ambientais, que são no solo, ar e água, risco à saúde pública, intensificação das desigualdades sociais. E nós vimos no slide 5 que mais da metade dos resíduos urbanos são recolhidos pela coleta municipal pública orgânica. E segundo a Abrelp, pesquisas apontam que cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil foram enviados a aterros sanitários, recebendo a devida disposição final ambientalmente adequada, enquanto que 40% foram dispostos de forma inadequada, sendo direcionada a lixões ou aterros controlados. Esses resíduos sólidos urbanos orgânicos, eles ocasionam impactos econômicos, ambientais, sociais e riscos à saúde pública, quando eles são enviados pelos caminhões, né, de coleta para lixões ou para aterros controlados, mesmo descartados em locais públicos, no solo ou em corpos d'água. Esses serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, eles são extremamente caros. E o descarte dos orgânicos gera um custo enorme para as prefeituras, que poderiam ser evitados, né? E esses resíduos, ao se decompor sem a presença de ar, ele libera um gás chamado metano. Ele é um grande contribuinte para o aquecimento global, porque ele é o causador do efeito estufa. E a decomposição desses resíduos gera chorume, que é que em grande quantidade pode contaminar os solos, lençóis freáticos, além de atrair vetores de doenças, né? E a população mais atingida são aquelas que reside próximo a esses lixões, ou até mesmo aquelas pessoas que sobrevivem da coleta ou do que encontram nesses lugares. São pessoas de extrema vulnerabilidade social e que sofrem diretamente com esse descarte inadequado. Descartes que são feitas pela coleta municipal pública. Por isso, a lei conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, lei de número 12.300 de 2010, trouxe em seu artigo 36, o inciso 5, que é implantar sistema de compostagem para os resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Essa lei indicou a compostagem como forma de tratamento adequado dos resíduos. O que é a compostagem? Compostagem é o processo biológico que ocorre na matéria orgânica, através dos
e bactérias presentes no próprio material, que utilizam a matéria orgânica como fonte de energia e alimento, ocorrendo transformações químicas de natureza bioquímica. E através disso, como produto final, tem a compostagem, que é o humus. Aqui são os benefícios que a compostagem pode trazer. Ela evita o esgotamento do aterro sanitário, o processo ocorre de maneira natural, não utiliza produtos químicos, promove a reciclagem de nutrientes para o solo, auxilia na redução da poluição do meio ambiente, auxilia no controle da população de animais transmissores de doença, evita o desperdício transformando os resíduos em um novo material. Eu vou falar sobre a utilização do humus. Ele aumenta a capacidade de absorção do macro e micronutrientes pelas plantas. Os macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e manganês. E os micronutrientes, o boro, cloro, cobre, cobalto e sódio. O humus também age como fertilizante natural, enriquecendo os solos pobres e melhorando a sua estrutura, deixando o solo mais fértil e pronto para receber o plantio. Ajuda a reter a água, reduzindo a erosão provocada pelas chuvas. Dessa maneira, ele deixa o solo mais firme, evitando o deslizamento das terras. Ele funciona também como inoculante para o solo, acumulando os macro e micro-organismos, que são os fungos, actinomicetos, bactérias, minhocas, protozoários, que são formadores naturais do solo. Agora, os parâmetros físico-químicos da compostagem. A compostagem precisa de 3 fatores para que garantem a sobrevivência e atividades dos micro-organismos. Esses 3 fatores são divididos em calor, umidade e oxigênio. Primeiramente, eu vou falar em calor. Durante a atividade biológica de degradação da matéria orgânica, ocorre a liberação de calor como resultado do metabolismo microbiano, elevando consideravelmente a temperatura. Embora levando em consideração que a temperatura durante a compostagem pode ser afetada por diversos fatores, como o tamanho da leira, a aeração, umidade e ainda pela disponibilidade de nutrientes. Após o empilhamento da matéria orgânica, a sua temperatura inicialmente próxima ao ambiente eleva-se como resultado da retenção do calor gerado pela atividade microbiana. Quando as condições, umidade, relação carbono-nitrogênio, aeração, entre outros fatores, estão propícias para o processo, ocorre uma elevação na temperatura, que pode variar de 40 a 60 graus, que entre o segundo e o quarto dia. Com o aumento da temperatura durante a compostagem, possibilita a eliminação de grande parte dos micro-organismos patogênicos. Para isso, são necessárias temperaturas próximas a 55 graus, por no mínimo 3 dias. Enquanto que na degradação máxima da matéria orgânica ocorre entre 45 e 55 graus, e a máxima diversidade microbiana ocorre nas temperaturas entre 55 a 40 graus. Temperatura acima de 65 graus tende a diminuir consideravelmente a atividade do organismo e que é responsável na degradação da matéria orgânica. Então, dessa maneira, retarda o período total da compostagem, devido à morte desses micro-organismos na fase termofílica, além de reduzir a qualidade final do composto. Dessa maneira, a temperatura durante a compostagem deve ser controlada, para que não ocorra, a morte desses micro-organismos que são tão benéficos para o processo. Então, eu vou falar sobre a umidade agora. A água é um dos parâmetros mais importantes da atividade metabólica dos micro-organismos.
está diretamente ligada às reações bioquímicas de decomposição da matéria orgânica. Na compostagem, o teor ótimo da umidade é entre 50% e 60%, e os teores menores, que é aproximadamente 30%, inibem o metabolismo dos micro-organismos, consequentemente, a degradação da matéria orgânica. E as umidades que superiores a 65%, ela proporciona uma decomposição mais lenta devido à formação de regiões em anaerobiose e a lixiviação de nutrientes. Então, a umidade ideal pode variar entre 50% e 60%, dependendo do material que for compostado no processo, né? E o excesso de umidade, ela reduz a entrada de ar, de oxigênio, né, no material a ser compostado. Uma vez que a matéria orgânica decomposta é hidrófila e as moléculas de água se aderem fortemente à superfície das partículas, tornando os seus micro e macro os poros saturados. Nas condições de umidade elevada, é observada também a compactação desse material, maior produção de chorume percolado e o desprendimento de gás com odor desagradável, como o gás sulfídrico. Então, durante o processo de compostagem, a umidade deve ser monitorada e controlada para que mantenha as condições ideais do processo. Agora eu vou falar sobre o oxigênio. A compostagem que ocorre na presença de oxigênio é um processo aeróbio. A aeração é considerada um fator muito importante durante o processo de compostagem. Ele é o principal mecanismo de controle da temperatura. Ele é essencial para a atividade metabólica dos micro-organismos, para diminuir a liberação de odores desagradáveis e na redução do excesso da umidade do material em decomposição. E para que o processo de compostagem se desenvolva de forma eficiente, a concentração de oxigênio no interior da massa desse composto deve ser superior a 10%. Então, dando continuação sobre parâmetros físico-químicos, vamos falar sobre temperatura, aeração, umidade, granulometria, pH e relação carbono-nitrogênio. E vamos falar sobre cada um deles separadamente. Então, vamos iniciar pelo primeiro parâmetro físico-químico, que é a temperatura. Então, observando aqui no gráfico, a primeira fase da compostagem é a fase inicial, a liberação de calor é rápida elevação da temperatura. Os micro-organismos mesófilos se proliferam e iniciam a decomposição, o pH é ácido e a relação carbono-nitrogênio é alta. Então, já observando essa linha vermelha, né, passa para a fase termófilica. A plena ação dos micro-organismos termófilicos aeróbios, especialmente bactérias com intensa decomposição e grande geração de calor e vapor de água. O pH começa a diminuir com a volatilização de amônia. Então, observando que aqui já está descendo, né? Então, passa para a fase mesófilica. Acontece a diminuição gradativa da temperatura em função da menor atividade microbiana. Os fungos mesófilos e actinomicetos reinfestam a leira e ocorre a degradação de substâncias orgânicas mais resistentes. Chegando na fase de maturação, a temperatura já está mais baixa, os macro-organismos infestam a pilha e ocorre a formação de substâncias úmicas, mas as atividades microbianas é baixa e a temperatura se estabiliza. O pH se mantém neutro e a relação carbono-nitrogênio fica estável em cerca de 10:1 ao final da fase. O composto orgânico está pronto para ser utilizado. Toda essa fase de oxidação, a duração é cerca de 90 dias e a fase de maturação, a duração é de pelo menos 30 dias. Eu vou falar sobre a aeração. A atividade biológica na compostagem
esse parâmetro é aeróbia. Isso significa que o oxigênio é fundamental para o processo de compostagem, para suprir com oxigênio a respiração de bactérias e fungos. Então, como que funciona a respiração dos micro-organismos? Então, assim, ó, é com a entrada de glicose mais oxigênio, liberando gás carbônico e água. Dessa maneira, a compostagem não exala cheiro, não atrai mosca. Então, se tiver produzindo mau odor, está ocorrendo uma reação anaeróbia, isto é, sem a presença de oxigênio. O mau cheiro é devido à formação do metano. Por isso que deve se revolver periodicamente para aerar a matéria orgânica. Assim os micro-organismos vão realizar a decomposição de forma mais rápida e eficiente, evitando as altas temperaturas. Então, continuando, a atividade intensa dos micro-organismos consome muito oxigênio. A concentração média de oxigênio na leira precisa estar acima de 10%. O ar da atmosfera tem que está 21% de oxigênio. Então, aqui ao lado eu coloquei uma figura de um analisador portátil de oxigênio para monitorar a leira. Então, é uma ferramenta muito importante para um processo de compostagem. Então, vou falar sobre o teor de umidade da compostagem. O processo biológico da compostagem ela precisa de água. A mistura dos resíduos precisa ter entre 50% e 70% de umidade inicial, que pode variar de acordo com a granulometria do material, que é o tamanho. O ponto ideal de umidade está em 60% de umidade, que é o conteúdo de água. Os valores que estão abaixo de 45% e a 50% reduz a atividade microbiana. O excesso de água pode impedir a difusão, né, de ar na leira, por motivo que a água vai ocupar os espaços entre o material orgânico e esse excesso de água está em 65%. No entanto, o teor de umidade depende da aeração periódica e das características fisicoquímicas, como estrutura e porosidade. Eu trouxe uma figura aqui ao lado, que é um medidor combinado para o solo e pH. Além de medir a umidade, ele faz a medição do pH do processo. Sobre granulometria, está relacionado ao tamanho das partículas usadas no processo de compostagem. A intensidade da decomposição também está relacionada à superfície específica do material a ser compostado, sendo quanto menor a granulometria das partículas, maior será a área de ataque que poderá ser atacada e digerida pelos micro-organismos, acelerando o processo da decomposição. Porém, há dois problemas relacionados à granulometria. São as matérias-primas muito finas ou as muito grosseiras. As muito que são finas demais favorece a compactação, consequentemente a anaerobiose, além de levar ao entumecimento da leira, né? E excesso de umidade. Então, assim, o tamanho da partícula indicada é de 5 centímetros. E esses resíduos que tem que levar uma correção, ser corrigido, deve passar por uma ser introduzido, antes de ser introduzido uma leira, deve ser misturados por vários resíduos orgânicos, como sendo de maneira mais adequada para tentar corrigir o tamanho das partículas. Agora sobre granulometria. Está relacionado ao tamanho das partículas usadas no processo de compostagem. A intensidade da decomposição também está relacionada à superfície específica do material a ser compostado, sendo quanto menor a granulometria das partículas, maior será a área de ataque que poderá ser atacada e digerida pelos micro-organismos, acelerando o processo da decomposição. Então, os resíduos devem passar por uma correção de tamanho antes de serem introduzidos nas leiras de compostagem e tem indicação de misturar vários tipos de resíduos orgânicos como sendo de maneira mais adequada
para tentar corrigir o tamanho dessas partículas, favorecendo a homogeneização da massa desse composto, da compostagem, né? E obtendo assim uma melhor porosidade. A granulometria ideal favorece outros fatores, como a homogeneização da leira, melhoria da porosidade, menor compactação, maior aeração e aumento da área específica de degradação. Redução no tempo de compostagem. E apesar da importância do monitoramento da granulometria, ele não é usualmente medido, só apenas avaliada no início do processo. Então, aqui ao lado tem uma figura de um triturador de resíduos orgânicos utilizados no setor de compostagem. Esse equipamento é utilizado para triturar os resíduos orgânicos, para deixar a matéria-prima na granulometria ideal, antes de ser inseridos nas leiras de compostagem. Então, o pH é uma escala que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução ou do solo. Os valores variam entre 0 e 14, sendo que 7 é neutro, o 0 representa a acidez máxima e 14 significa alcalinidade máxima. O pH do composto varia ao longo do processo de biodecomposição da composteira, de acordo com a temperatura e a composição de cada substância. Então, assim, a escassez de oxigênio afeta o pH, descendo a valores inferiores a 4,5 e reduzindo a atividade dos micro-organismos e das minhocas, caso seja usado minhocas no processo. Com isso, deixando o processo da composteira mais lento. E os valores do pH podem descer e a alcalinidade do meio também pode afetar a atividade dos micro-organismos com o uso de alimentos ácidos. E o pH é um fator muito importante para o cultivo de várias espécies. Dessa forma, é bom saber se o processo de compostagem está muito ácido. Então, assim, e para o início da compostagem, o ambiente sempre será mais ácido, chegando até 5, pois é devido à digestão da matéria orgânica que acontece pelas bactérias e fungos. E isso porque ocorre a decomposição e liberação de ácidos, que também são decompostos até serem oxidados por completo, com a estabilização do composto, e alcançando valores entre 5,5 e 8. Essa é a faixa ótima para o organismo. Então, para o composto fino da compostagem terá um pH estável entre 7 e 8,5. E o pH pode ser controlado com a melhoria da oxigenação e aeração nas pilhas de compostagem. Para isso, pode ser promovida a passagem de ar revolvendo a mistura ou fazendo furos nas pilhas para que o ar circule. No caso da compostagem seca, o processo deverá ser feito o revolvimento mais vezes por semana, 2 a 4 vezes na semana. Se for vermicompostagem, apenas uma vez, porque as próprias minhocas fazem furos, túneis nas pilhas, promovendo bastante ar. Então, a relação carbono-nitrogênio. A relação carbono-nitrogênio é a proporção contida no material em relação ao nitrogênio. São dois elementos importantes para os seres vivos, assim como para os micro-organismos que fazem parte do processo da compostagem, degradadores da matéria orgânica. No entanto, se a relação carbono-nitrogênio estiverem baixas ou altas, vão prejudicar a eficiência do processo. A relação carbono-nitrogênio é de 30 por 1, por ser a proporção em que os micro-organismos conseguem absorver bem esses nutrientes. Ou seja, os materiais misturados e adicionados na composteira devem fornecer 30 partes
de carbono para uma parte de nitrogênio. Dessa maneira, a produção será mantida, como também as funções metabólicas dos organismos, além das possibilidades de obtenção do composto final em menos tempo, evitando o mau cheiro. Em relação baixa de carbono e nitrogênio significa perda de carbono e excesso de nitrogênio. E o nitrogênio poderá ser perdido como amoníaco, causando odores desagradáveis e prejudicando a qualidade do composto. Porém, como alternativa, basta acrescentar materiais ricos em carbono e que fornecerão energia e não deixarão essa massa que é da compostagem compactar. Por exemplo, os materiais que podem ser usados é a palha, capim picado, a serragem não invernizada, as cascas de árvore, entre outros materiais. Se a relação de carbono estiver alta, há pouco oxigênio e excesso de carbono. A falta de nitrogênio irá limitar o crescimento dos micro-organismos na compostagem. E o carbono não será todo degradado. Isso significa que a temperatura não vai aumentar e o processo vai levar mais tempo e o produto final apresentará baixos teores de matéria orgânica. Para manter o equilíbrio, basta adicionar materiais ricos em nitrogênio, pois isso vai acelerar a atividade microbiana. A adição de materiais verdes, como restos de comida, de vegetais crus, ervas, borra de café, folhas e sacos de chá, solo ou composto, folhas verdes, restos e relvas cortadas e flores. Agora vem os tipos de composteiras, e vou destacar a compostagem seca, a vermicompostagem, a composteira doméstica de baldes, a compostagem em leiras, a compostagem em larga escala ou industrial, que pode ser mecanizada ou automatizada, e vou falar um pouco de cada uma delas separadamente. A compostagem seca, a decomposição do material ocorre naturalmente pelos micro-organismos, transformando a matéria orgânica em adubo. Então, ela é o contrário da vermicompostagem, que utiliza minhocas para a decomposição dos resíduos. Na compostagem seca, isso ocorre naturalmente por micro-organismos como bactérias, fungos, que transformam a matéria orgânica em adubo natural. Então, por ser um tipo de compostagem que transcorre sem nenhuma colaboração externa, ou seja, não existe nenhum agente que ajude na decomposição. Por isso, a compostagem seca se torna mais lenta do que a vermicompostagem. Já feita pela vermicompostagem, ela é também chamada de miocultura e consiste na reciclagem dos resíduos orgânicos feitos pelas minhocas. Esse processo é considerado mais rápido do que a compostagem seca, visto que as minhocas californianas, as que mais são usadas para compostagem, ela acelera o processo bioquímico, transformando a matéria orgânica em humus de qualidade, pronto para o uso nas plantas. Uma das vantagens desse processo de compostagem é que ela não gera nenhum tipo de odor. Também ela elimina qualquer tipo de agente patogênico presente nos restos orgânicos, reduzindo qualquer possibilidade de quando esse humus for usado, trazer qualquer doença para as pessoas. Então, para a composteira doméstica, essa aqui é feita em baldes, né? Ela pode ocorrer tanto de forma seca ou com a vermicompostagem. Porém, esse tipo de compostagem ela é realizada com a utilização de resíduos orgânicos domésticos. Ela é um tipo de composteira simples, fácil de fazer, que vocês mesmos podem estar fazendo na sua casa. Ela ocupa pouco espaço, ela não exala cheiro, ela não atrai mosca. Ela só utiliza 3 baldes, um kit torneira. Se caso for usar as minhocas, pode estar usando as minhocas californianas. Os restos de resíduos orgânicos, que é de cozinha, né? E o material seco, que é o resto de poda, grama. E para estar fazendo os baldes,
para montar a composteira, vai estar perfurando o fundo do balde 1 e o fundo do balde 2, a lateral na parte de cima para aeração, né? E a parte de cima do balde 2 para aeração também. O balde 3 não precisa estar furando o fundo e nem a lateral. E o balde 2 e o balde 3 tem que fazer uma perfuração na tampa para estar passando o composto, né? Da compostagem do balde 1 para o 2 e do 2 para o 3 o chorume. Então, aí é só montar, né? O balde 1 vai ser para os resíduos orgânicos e a matéria seca. O balde 2 vai funcionar como intermediário entre os dois baldes. E o balde 3 ele vai funcionar como a coleta de chorume. Ele é o fertilizante líquido, né? Então, assim, entre 30 e 40 dias, esse chorume vai ter um pouco de chorume. Pode estar fazendo a coleta já. E você pode dissolver ele de 10 para 1, jogando nas suas plantas como fertilizante. E o composto seco, você já pode estar fazendo a coleta dele, mas para ver se ele está pronto, é só olhar. Ele vai estar uma massa marrom, uniforme, e para ver se ele está bom, daí ele não pode ter um pedaço de resíduo, de uma casca de fruta, ou uma folha de alface. Aí ele vai estar um composto pronto. Já a compostagem leira, ele é um sistema utilizado por lugares que praticam compostagem em larga escala, já que essa é uma técnica conhecida por atender tanto os pequenos quanto os grandes geradores de resíduos sólidos. Nós temos empresas aqui próximo, como Toledo, tem a Compostec Soluções Ambientais. Ela é uma empresa faz compostagem, entre outros produtos, mas eles trabalham com compostagem em leiras, né? Quem quiser, tiver a curiosidade, lá é bem legal. Eu tive lá. Eles trabalham com leiras e compostagem orgânica e compostagem de carcaças de animais, entre outros resíduos. A compostagem em larga escala ou industrial pode ser mecanizada ou automatizada. A mecanizada tem o intuito de aproveitar a radiação solar, assim aumentando a evaporação da água que estão nos resíduos e aumentando a temperatura no processo de compostagem. As unidades de compostagem mecanizada contêm estruturas de PVC transparente para garantir a ventilação necessária para a remoção de água gerada. As paredes devem ser abertas e o piso pode ser concreto ou solo compactado, sendo que as unidades devem antecipar sistemas de drenagem e um depósito para chorume filtrado pelo leito de compostagem, para que a coleta e recirculação do mesmo dentro da unidade, caso este venha a ocorrer. Essa daqui é o tipo de compostagem automatizada. Essa aqui é a composteira site da 5 Ecos. Ela é localizada na cidade de Nova Odessa, no interior paulista. Ela que desenvolveu essa máquina, ela é capaz de realizar a compostagem sem odor, ela não gera chorume, ela é sem poluição e reduz o volume de resíduos em até 90%. Ela dá destino mais sustentável aos resíduos orgânicos. Ela tem a capacidade de realizar a compostagem em um período de 4 horas a 36 horas. A tecnologia dessa máquina é 100% brasileira. A capacidade de transformar esses resíduos orgânicos em compostagem de maneira mais rápida, transformando o resíduo de restaurantes industriais, produção agropecuária e lodo de esgoto obtido a partir do esgoto urbano em um composto orgânico que pode ser usado como fertilizante na produção de alimentos.
Outro benefício é que a área do pátio usada para compostagem logística de revolvimento composto pode ser menor do que o do processo convencional. Com o uso da máquina, o volume de resíduos que são destinados aos aterros sanitários vai diminuir consideravelmente, né, com certeza, e o fertilizante que é adquirido ah, através dessa máquina qualidade muito grande. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês a respeito de compostagem de resíduos orgânicos. Espero que tenha ajudado a todos. E aqui eu deixo o meu muito obrigado a vocês.